A Bíblia ensina purificação após a morte? Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo especialista em interpretação bíblica e a minha missão aqui no canal Minuto Profético é te ajudar a compreender a Bíblia, as profecias, de maneira simples e descomplicada. Estava eu passeando pelo TikTok da vida e encontrei um vídeo interessante, um canal de um irmão católico falando sobre assuntos da Bíblia. E assuntos da Bíblia eu gosto muito. E ele fez algumas afirmações que me chamaram a atenção. E eu assisti todo o vídeo, baixei o vídeo aqui para poder fazer uma reação junto com vocês. No vídeo, ele afirma que ele acredita no purgatório e que há uma purificação após a morte. E ele aponta algumas evidências e ele dá os seus argumentos aqui. E eu quero ver com vocês se faz sentido esses argumentos. Lembrando que aqui não é um ataque à pessoa dele, Deus abençoe o trabalho dele, o ministério dele, que ele continue, mas eu queria passar aqui a minha posição, aquilo que eu enxergo na Bíblia sobre a crença, sobre a purificação após a morte. Aliás, existe uma purificação após a morte? No vídeo de hoje vamos tentar descobrir, desvendar este mistério. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, compartilhar para os seus amigos, para o grupo dos seus amigos no WhatsApp, porque esse assunto aqui é relevante, é muito relevante, porque fala sobre assuntos espirituais e sobre crenças nas escrituras sagradas. Então, já curtiu? Já se inscreveu? Então vamos lá entender um pouco esse assunto. Vou colocar aqui na tela o nosso amigo aqui, o nosso irmão. Purgatório. Se eu conseguir provar pela própria Bíblia que existe uma purificação após a morte, você mudaria sua opinião sobre o purgatório? Com certeza. Nós estamos aqui não em busca de igrejas, estamos aqui em busca da verdade. E cremos que a palavra de Deus é a verdade. Então, se o irmão conseguir provar para nós que a Bíblia realmente diz isso, nós temos que ir atrás da palavra de Deus. Bora lá. Então fique até o final, porque a resposta está nas Escrituras. Amém. Muitas pessoas dizem que o purgatório não existe, porque a palavra purgatório não aparece na Bíblia. Mas a doutrina não depende de uma palavra, e sim do ensinamento bíblico, daquilo que está na Escritura. E isso eu concordo com o irmão. Realmente nós não precisamos de uma palavra para poder declarar como doutrina. A gente precisa encontrar de maneira sistemática versos que apontam, que ajudam nessa construção teológica. Então, se o irmão conseguir provar para nós que purgatório é um conceito bíblico, que a Bíblia apresenta, então nós vamos crer. Assim como a palavra trindade não está na Bíblia, e nós acreditamos que nós temos um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa reação. Nós vamos ver em 2 Macabeus, capítulo 12, no versículo 44 a 46, que diz assim: se ele não esperasse que os que haviam morrido ressuscitariam, seria inútil e tolo rezar pelos mortos. Mas, considerando que uma bela recompensa está reservada aos que adormecem na piedade, era um pensamento santo e piedoso. Por isso mandou oferecer um sacrifício expiatório pelos mortos, para que fossem libertos de seus pecados. Se a Bíblia diz que é santo e piedoso rezar pelos mortos para que sejam libertos dos pecados, isso mostra que existe uma purificação após a morte. Então aqui o irmão está usando o livro de Macabeus. Para os nossos irmãos católicos, eles acreditam que Macabeus é um livro inspirado. Mas nós temos provas e evidências que Macabeus ele não é um livro inspirado, ele não faz parte do cânon sagrado. É um livro que você pode considerar como um livro histórico, com várias informações relevantes e importantes, isso é verdade.
mas ele não é considerado canônico, ou seja, ele não faz parte dos 66 livros que temos. E por que nós acreditamos assim? Porque os ensinamentos e algumas informações que estão ali no livro de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, eles vão contra o que os demais livros falam. Então, isso é uma evidência muito concreta do porquê nós não acreditamos na inspiração desses livros. Aceitamos como livros históricos e como livros relevantes para o cristianismo, mas não como se fosse a palavra de Deus, como o livro de Mateus, Apocalipse e outros que fazem parte aí dos 66 livros. Tá? Então esse é um ponto muito importante. Ele considera como regra de fé, nós não consideramos, né? E temos razões para não acreditar assim. Entendendo que esse livro não é inspirado, então ele não é prescritivo, mas assim ele está sendo mais descritivo. Ele está dizendo aí uma prática, né, que era feito por Judas Macabeus, ele mencionando essa situação. O fato de Macabeus estar mencionando essa situação não quer dizer que é uma prescrição e que isto é uma doutrina e que isso estabelece uma purificação pelos mortos. De maneira alguma. É uma descrição de Judas Macabeus, entendendo que esta prática ou essa descrição de Macabeus vai contra o que os outros livros da Bíblia diz, porque diz que quando a pessoa morre, ela está num estado inconsciente, né? E que ela está aguardando o retorno de Jesus. A questão é, existe purificação? Sim, existe uma purificação, a purificação do nosso caráter, a purificação do nosso coração, das intenções, e isso acontece, mas acontece em vida, não após a morte. Percebe aí que usar Macabeus para definir que existe um lugar geográfico de purificação não faz sentido à luz das Escrituras. Então você precisa crer num texto descritivo de uma situação que não está falando sobre um local geográfico, que vá contra os outros livros da Bíblia para então dizer que existe um purgatório. Percebe como é complicado usar esse texto de Macabeus? Agora vemos o que Jesus disse em Mateus, capítulo 12, no versículo 32, que diz assim: se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo futuro. Se nenhum pecado pudesse ser perdoado no mundo futuro, por que Jesus faria essa distinção? Isso indica que existe um estado em que alguns pecados podem ser purificados. Então ele está dizendo que esta fala de Jesus, ela defende uma purificação em um local, né? Mas perceba que Jesus, ele está de alguma maneira sendo radical. A rejeição do Espírito Santo não tem como ter perdão. Porque qual é a função do Espírito Santo? O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos conduz a toda a verdade. Então, quando a gente peca, ou quando a gente rejeita a ação do Espírito Santo, não tem como ter perdão, né? Nem aqui e nem no além. Esse nem aqui e nem no além é como se Jesus estivesse fazendo uma hipérbole, ou sendo radical de que, em hipótese alguma, haverá perdão. Mas Jesus não está indicando, sugerindo que em outro lugar há a possibilidade de perdão. Porque isto é uma frase isolada de Jesus, isso não se repete nos apóstolos em nenhum lugar na Bíblia. Então perceba que Jesus está fazendo uma hipérbole de uma situação que realmente é impossível ter perdão quando você ataca ou quando você rejeita o Espírito Santo. Porque é ele que nos convence do pecado e da justiça. Se você não quer ser convencido do pecado, logo você não quer ser perdoado. Entende? Veja também em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo de 13 a 15, que diz assim: a obra de cada um se tornará manifesta, o dia a fará conhecer, pois será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual foi a obra de cada um. Se a obra permanecer, receberá recompensa. Se a obra se queimar, sofrerá prejuízo. Contudo, ele será salvo, porém, como que através do fogo. Perceba, São Paulo afirma que essa pessoa será salva, mas passará por uma purificação.
Perceba que o contexto que Paulo está falando, e ele usando a metáfora do fogo, não está falando de uma purificação futura após a morte. Ele está falando sobre a purificação em vida. E essa purificação simbolizada pelo fogo são as provações da vida, em que eu e você passamos por provas onde Deus vai purificando o nosso caráter, transformando a nossa vida à semelhança de Jesus Cristo. E a vida vai mostrando para o mundo essa transformação, né? Então as provas, elas vêm para moldar o nosso caráter aqui em vida, porque a própria Bíblia diz que depois da morte, para o além onde nós vamos, não tem obra, não tem consciência, não tem sentimento, tudo jaz no esquecimento, diz aí Salomão. Agora, usar esse texto, que é um belo texto, né, Paulo falando sobre as provações do dia a dia, usar para dizer que isto é para o futuro e que lá no fogo vai nos purificar, não faz sentido. Isso está, de alguma forma, fazendo com que as minhas obras, olha isso aqui como é perigoso, que as minhas obras, elas que têm mérito ou elas que fazem com que eu esteja santo diante de Deus. Isso é uma teologia perigosa. E finalmente, no Apocalipse, capítulo 21, no versículo 27, declara assim: nela jamais entrará coisa alguma impura. Se nada de impuro entra no céu, e muitos morrem na graça de Deus, mas ainda com imperfeições, é coerente que Deus os purifique antes da entrada definitiva no céu. O purgatório não é uma segunda chance, nem diminui o sacrifício de Cristo. Pelo contrário, é a aplicação da graça de Jesus em nós, que purifica completamente aqueles que já foram salvos. Agora eu quero saber a sua opinião. Então vamos lá para a minha opinião sobre essa situação, né? Ele diz aqui algumas verdades, né? Que quando ele usa Apocalipse para dizer que nada impuro chegará ou entrará no céu, na Nova Jerusalém, ok, tá tudo certo, né? E também afirma que os crentes morrem com imperfeições, e é verdade, nós vamos ao pó, descansamos, morremos e vamos com as nossas imperfeições. Isso também é verdade. Agora, com essas duas premissas, você concluir que você, quando morre, vai para um local geográfico onde você passa por um fogo purificador, que os méritos de Cristo são imputados com você nesse lugar, para que então você esteja apto para entrar no reino de Deus, aí já é uma ginástica exegética muito grande, né? Perceba o seguinte, a Bíblia afirma uma purificação, é verdade. E ela afirma que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Também vai dizer que em vida, como nós falamos, Paulo fala das provações que elas nos ajudam ali, e é Cristo que vai purificando o nosso caráter em vida, não após a morte. Sobre a gente descansar ou morrer com nossas imperfeições, Paulo também fala em 1 Coríntios de que nós, quando ressuscitarmos, o nosso corpo incorruptível vai se tornar agora, quer dizer, nosso corpo corruptível vai se tornar incorruptível. Então é na ressurreição, que nós chamamos na glorificação, e que esse processo é terminado, não após a morte. Então é na ressurreição, em que os vivos serão transformados e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Não porque passaram pelo purgatório, né? Mas porque é na ressurreição que é dado a nós a glorificação. Então, o que fazer com os vivos? Os vivos que estarão vivos quando Jesus voltar. Eles não poderão passar por este purgatório que o irmão está ensinando. Entende como há uma incoerência nessa teologia? A questão desse vídeo não é se Deus purifica ou não. Deus purifica. A questão é quando que acontece essa purificação. Na minha visão bíblica, diz que essa purificação acontece aqui enquanto nós estivermos vivos. Porque depois que morrermos, depois de descansarmos, a Bíblia diz que não há consciência, não há sabedoria, não há sentimento, não há obras. Percebe? Então, a purificação acontece agora em vida e não após a morte. E mesmo que as pessoas descansem com seus defeitos e com, de alguma forma, corruptíveis,
Na glorificação, né, que isso é um processo que acontece na ressurreição, quando os mortos ressuscitarem, eles serão transformados, como eu já disse, como o apóstolo Paulo bem fala sobre esse assunto. Então, para ficar bem claro aqui, para resumir esse vídeo, o problema não é a ausência da palavra purgatório na Bíblia, mas é a ausência da sistematização desse conceito doutrinário. Não há evidência sólida nas Escrituras dizendo que há um lugar geográfico onde as pessoas que morrem vão para lá para serem então purificados pelos méritos de Cristo. Não temos evidências bíblicas para isso. Outro ponto que precisa ficar bem claro, que o fogo mencionado por apóstolo Paulo é uma metáfora para as provas que nós temos durante a nossa vida, que estas provas que são dadas por Deus, elas vão moldando o nosso caráter aqui na terra para sermos transformados à semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo, não após a morte. Apocalipse capítulo 21, que diz que nada vai entrar impuro no céu, isso é verdade. Mas o que purifica as pessoas para entrar nesse lugar santo é o sangue de Jesus que já foi derramado na cruz do Calvário. Uma vez que eu, pecador, imperfeito, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele me purifica e me perdoa de todos os pecados. Eu não preciso passar por uma segunda experiência pós-morte para então ser purificado. A purificação e a justificação, que nós chamamos assim, acontece agora em vida. E a santificação são as provações que me ajudam a abandonar, a me afastar do poder do pecado sobre minha vida. Então, na glorificação, o terceiro passo é quando eu estarei livre da presença do pecado. Sobre Mateus 12, sobre o perdão no além, vocês perceberam que é apenas uma maneira radical de Jesus dizer que aquele que ataca ou vai contra o Espírito Santo, é impossível ele ter perdão, porque o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores, e uma vez que somos convencidos pelo Espírito Santo, ele nos leva até Jesus Cristo, que nos dá o perdão. Se eu vou contra a obra do Espírito Santo, se eu não aceito o Espírito Santo, não tem como eu ir a Cristo. E se eu não vou a Cristo, eu não tenho perdão. Por isso que é impossível ter perdão. E a nossa esperança maior não é numa purificação futura pós-morte. A purificação daquele que morre em Cristo Jesus, ou a promessa que nós almejamos, não é um purgatório, mas é a ressurreição. É através da ressurreição que nós teremos aí o corpo incorruptível, preparados para entrar nas mansões celestiais. Então o conceito de purgatório nada mais é do que uma mistura de crença de vida após a morte ou consciência após a morte com textos fora do contexto da Bíblia Sagrada. E você? Qual é a sua opinião? Você acredita realmente que existe uma purificação após a morte? Se você acredita, coloque aqui os textos da Bíblia, onde você fundamenta esta crença. Se você concorda comigo, também coloque aqui os textos que você acha que é importante termos nessa discussão. Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia e lembre-se, o mais importante não é a pergunta se existe um purgatório que vai me purificar dos meus pecados. Essa não é a pergunta mais importante. A pergunta mais importante hoje é: você está em Cristo Jesus? Você tem levado teus pecados a Cristo Jesus? Porque Ele é o único que pode te purificar de todo o pecado. Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.